Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar mais início a uma aula da disciplina de Hidrologia e Drenagem. Aula 7, evapotranspiração e balanço hídrico na bacia hidrográfica. Então vamos dar início a essa aula. Bom, primeiro vamos fazer uma introdução do que seria a evapotranspiração, já que o tema da aula é evapotranspiração. E cabe aqui frisar que vocês já viram o conceito de evapotranspiração nas disciplinas anteriores de agrometeorologia, também depois falamos novamente na disciplina de irrigação para vocês, certo? Então, evapotranspiração não é um conceito novo, mas eu vou aqui aproveitar a oportunidade e frisar novamente o conceito para vocês, né? Então, a evapotranspiração é definida como sendo processo simultâneo de transferência da água para a atmosfera por evaporação da água do solo, tá? Da vegetação úmida, quando ela estiver úmida, né, no amanhecer, por exemplo, tem o orvalho depositado na superfície, mas é muito pouco, né? E por transpiração das plantas, ok? Então, a evapotranspiração é a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas. E quando houver, né, vegetação úmida, pela transpiração da vegetação úmida ou molhada, né? Vamos dizer assim. Então, essa é o conceito de evapotranspiração, que vocês já viram, né, nos semestres anteriores da agronomia, aqui fazendo uma revisão do assunto antes de fazermos os exercícios e aplicar o conceito. Tá? Então, nesses primeiros slides, ele vai ser, né, vamos dizer assim, uma revisão de alguns conceitos. Tá? Então, na bacia hidrográfica, temos aqui, né, uma representação, aqui um quadro, né, de uma bacia, tá? E as fases do ciclo hidrológico, certo? Então, a evapotranspiração é uma das fases do ciclo hidrológico, tá certo? Então, a evapotranspiração é a forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera em estado de vapor, tá? E tem efeito significativo no ciclo hidrológico, em termos locais de uma bacia, pode ser numa pequena bacia que fez um barramento, vocês vão verificar, né, alguns exemplos que eu dou aqui, que o efeito da evapotranspiração e da evaporação na bacia, por exemplo, a evaporação de um lago numa bacia, pode mudar o ciclo hidrológico, o balanço hídrico, vamos dizer assim, não o balanço hídrico da bacia hidrográfica, tá? Então, temos aqui, né, evapotranspiração, precipitação, tá? Esses números de porcentagem, tá? Vamos ver no próximo slide, tá? Então, a evapotranspiração é uma das fases do ciclo hidrológico. Então, lembram, né? Ciclo hidrológico, né? Temos a evaporação, a evapotranspiração, tá? E aí nós temos a formação da chuva, a precipitação, a infiltração, o escoamento superficial e o escoamento também subterrâneo, tá? Então, vamos, né, os números que eu coloco aqui, que eu gosto de mostrar esses números, tanto é que ele se repete, aqui tem essa chamada aqui em azul, porque esse slide já foi apresentado a vocês na aula 1, ok? Aqui são números, então a precipitação, até fizemos uma conta, a precipitação anual, né, que ocorre em todo o planeta, é os 119 mil, né, quilômetros cúbicos por ano nos continentes, 458 mil quilômetros cúbicos nos oceanos, né? Totalizando totalizando no planeta 577 mil metros cúbicos por ano, ok? Tem que ver aqui, eu não me ative, 500 valores em, tá? Eu não prestei atenção na unidade, vou verificar essa unidade, tá certo? Deve ser 577 mil quilômetros, tá, cúbicos por ano. Somando os dois aqui, ó, tá? Passou aqui, não é novo esse slide, mas não sei porquê, acho que copiei o slide para cá, deve ter alterado alguma coisa. Bom, vamos lá, vocês me cobram isso, tá? Então, precipitação, 119 mil quilômetros cúbicos nos continentes e nos oceanos 458, totalizando 577. Bom, o que precipita é o que evapora, não tem jeito de precipitar o que não vai estar, tá,
evaporando. Então, a evaporação que ocorre dos continentes, 72 mil quilômetros cúbicos dos continentes e 505 mil quilômetros evaporados dos oceanos. Claro, aqui está escrito evaporação, mas seria evapotranspiração, 72 mil quilômetros cúbicos, tá certo? E aqui a evaporação, aqui só vamos chamar de evaporação porque é direto do oceano, certo? Então, o que evapora anualmente é o que precipita, ok? Então, se houver, né, aumento de evaporação, aumento de precipitação, certo? Então, mais de uma média geral ao longo dos anos esses valores, porque é a quantidade de radiação que chega no planeta que vai promover a evaporação da água, a mudança do estado da água líquida para o estado gasoso, ok? Então, esses são os valores do balanço hídrico. Bom, a evapotranspiração, lembra, então, uma parte dela é a evaporação e uma parte dela é a transpiração, certo? Então, a evaporação é um processo, tá? Pelo qual, a evaporação, apenas dizendo, né, processo pelo qual a água, né, é transferida da superfície das massas líquidas, lagos, né, rios, oceanos, da superfície úmida, para a atmosfera. Tá? No caso da água do planeta Terra, ela ocorre nos oceanos, lagos, rios, né, e no solo úmido. Então, temos a evaporação, que é o processo, né, de transferência direta. A transpiração também é o processo, né, de transferência de água para a atmosfera, mas ela passa pelos, né, vegetais de um modo geral. Né? Pensando nos animais também, nós transpiramos, né? Mas os vegetais, quantitativamente, é muito maior. Então, a transpiração é o processo de evaporação que ocorre através da superfície das plantas, tá? Vai depender aí, né, da área foliar, né, arquitetura das folhas, né, o tipo de planta, que eu vou abordar mais um pouquinho, a gente discute mais nos próximos slides. E seria interessante se alguém tiver algum questionamento sobre evapotranspiração, tá? Nas aulas que o momento que eu fico online lá para vocês, anotem aí e eu tiro as dúvidas e discuto com vocês, certo? Então, a taxa de transpiração, então, é função dos estômagos, são, né, tem plantas, né, que tem maior número de estômagos, tem plantas que tem menos, então, em função do número de estômagos, se está aberto, se está fechado, da profundidade do sistema radicular, arquitetura da raiz, tipo de raiz, né, agressividade da raiz, agressividade sim, a robustez dessa raiz, tipo de planta, até inclusive a cultivar a ser utilizada, né, a mesma planta, o mesmo milho, só que a cultivar é diferente, então a transpiração pode ser diferente, né, a arquitetura da folha é diferente, uma transpira mais, outra menos, que um tipo de milho tem uma folha mais estreita, como isso ocorre na cana, por exemplo, e outra tem uma folha maior, né, mais larga, tá, mais sujeita à radiação solar, então a transpiração tende a ser maior. O estágio fenológico, muito discutido isso daqui na meteorologia, né, e na irrigação, e também nas culturas específicas, né, que vocês têm durante o curso, né, os estágios fenológicos da planta, que vai influenciar no coeficiente de cultura. No começo, no estágio fenológico, a transpiração ela é reduzida, ela é baixa conforme o desenvolvimento da planta. Esse valor, a transpiração, vai aumentando até atingir um valor máximo, né? Depois entra em maturação e na morte da planta, no caso das culturas anuais, certo? Que é anual. Então, evapotranspiração é a soma da, resumindo, né? É a soma da evaporação mais transpiração. Ok? Então, fatores que vão afetar a evapotranspiração. São 3 fatores, resumindo didaticamente, tá certo? Não vou falar qual que tem um maior ou menor efeito, mas vamos resumidamente. O clima, a planta e o solo. Tá? A evapotranspiração na agricultura ela é dependente numa bacia hidrográfica do tipo de planta que está cobrindo a superfície, do clima, do tipo da planta e da superfície, ok? Então, fatores do clima. Vamos lá, deixa eu pegar o marca-texto aqui que eu prefiro com o marca-texto. Amarelo. Então, fatores do clima. Então vamos pensar na evapotranspiração, o clima, o que o clima pode estar alterando, né, na evapotranspiração de uma bacia. Então, o saldo da radiação, um RN, que eu vou mostrar nos slides seguidos para vocês,
a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, velocidade do vento e pressão atmosférica, ok? Vamos pular esse daqui. Pular não, eu vou botar nos slides cada um desses, tá, fatores, tá certo? Fala um pouquinho mais da radiação, temperatura, umidade relativa, né, desses 5, né, velocidade do vento e pressão atmosférica. Bom, porque esses fatores têm, né, bastante a ver com o manejo da água em uma bacia hidrográfica. Na agricultura, a gente pensa muito também, quando vai fazer o manejo de irrigação, em fatores da cultura, né? A altura da planta influencia na evapotranspiração, a área foliar, já estou repetindo, né, o que eu falei no slide anterior, tipo de cultura, o albedo daquela planta, né, o albedo é a taxa de reflectância daquela cultura, se tem maior ou menor a taxa de reflectância da luz, profundidade do sistema radicular, então maior profundidade vai conseguir captar a água a profundidade maior, né, aumentando, né, a evapotranspiração, a capacidade dessa planta aí está transpirando. E também, pessoal, o outro fator, né, o solo, tá? Tanto o manejo como o próprio tipo de solo, tá? A parte física e a parte de manejo. A parte física seria, né, a condutividade hidráulica do solo, por exemplo, ela pode afetar a evapotranspiração. Se a condutividade hidráulica é muito baixa, ela vai afetar a vai ser limitante, fator limitante, né? Um caso específico, mas pode, tá? Outro, espaçamento de plantio, orientação de plantio, cobertura morta, se é plantio direto ou não. Então, se tem a cobertura morta sobre a superfície, a tendência é a evaporação direta desse solo ser reduzida. A capacidade desse solo armazenar água, certo? Isso a gente pode pensar em evapotranspiração real, né? Eu já não vou, né, discutir muito profundo o tema, né? Mas quem quiser aprender mais, eu passo bibliografia para vocês até na hora. Poucos alunos entram na aula ao vivo, a gente pode estar discutindo, né? Aproveita as oportunidades discutindo sobre o conceito sobre evapotranspiração. Quando fala evapotranspiração real e a potencial, certo? A potencial é quem dá o valor da evapotranspiração potencial, vamos dizer que é o Sol, né? As condições atmosféricas que vai dar evapotranspiração potencial, né? Temperatura, radiação solar principalmente. Tá? E a real é as condições que está naquele momento, né? Se o solo está seco, a umidade do solo está muito baixa, já ultrapassou a capacidade de campo, já está seco o solo, né? A evapotranspiração ou evaporação direta do solo real é praticamente zero. Então, se não tem água, não tem evaporação, tá? Isso é lógico, ok? Bom, como eu disse para vocês que do clima, né, principalmente quando se for fazer o balanço hídrico, né, de uma bacia hidrográfica, nós vamos pensar, né, nos fatores da atmosfera para se calcular a perda de água por evapotranspiração, a transferência da água da bacia para a atmosfera. Então, temperatura do ar, então maior temperatura do ar, maior evapotranspiração. Vou pegar uma caneta aqui, vermelho aqui, então, maior temperatura, né, maior a evapotranspiração. Maior a umidade relativa, menor, né, a evapotranspiração, ok? Então, a umidade relativa, quando ela tiver 100%, teoricamente, tá, não há a evapotranspiração, certo? Não tem mais, o ar não consegue mais, né, reter vapor d'água, ok? Então, a umidade relativa muito alta, né, a evapotranspiração se reduz. Velocidade do vento, maior velocidade do vento, maior evapotranspiração. Radiação solar, maior radiação solar, né, principalmente esses dias agora, é nítido, né? Estamos uns dias agora com temperatura elevada, radiação solar, né? Nesses dias quentes, né? Nós estamos em outubro de 2020. E também pressão atmosférica, certo? Então, já é inversamente proporcional. Maior pressão atmosférica, podemos pensar, né? Lá a água demora mais para ferver, né? Então, maior a pressão atmosférica, tá? Vamos ter um efeito aqui direto na evapotranspiração. Então, maior pressão atmosférica, menor, tá? Evapotranspiração. Isso daqui já é agricultura, né? Quando a gente fala é agricultura de, não que isso é o conceito de agricultura de precisão, mas a gente querer entrar no conceito de agricultura, tá? Que dizem de precisão é calcular a evapotranspiração, tá? E levar em consideração tá?
deixa eu mudar a cor aqui, a pressão atmosférica no cálculo. Nós podemos observar nos modelos, inclusive que eu faço na aula de hoje, nós não entramos com a pressão atmosférica, né? Então a pressão atmosférica tem efeito na evapotranspiração. Vocês podem observar, se vocês colocarem uma água para ferver em Brasília, que é 1000 metros de altitude, e no Guarujá, que está ao nível do mar, a água vai ferver a temperatura menor em Brasília, ok? Isso serve para Jaboticabal também. A água vai ferver a temperatura mais baixa em Jaboticabal do que aqui na praia, certo? Então, na praia, vamos dizer, vai ferver a 99,9 a 100 graus ao nível do mar. Em Jaboticabal, não sei quanto ela vai ferver aí a 97, 96, não sei, tá, pessoal? Nunca medir isso, tá? Mas ela ferve a temperatura mais baixa, certo? Então, temperatura do ar, então tá aqui, né, nós falamos aqui temperatura, maior pressão de saturação, né, maior temperatura, essa pressão de saturação de vapor d'água é a capacidade que aquele volume de ar tem em reter vapor d'água, tá certo? Isto é, maior capacidade do ar em receber, né, em reter vapor. Então, aquele volume de ar tá dentro de um cômodo agora. Quanto maior é a temperatura, maior é a capacidade desse ar em reter vapor d'água. Se a temperatura se reduz, a capacidade dessa massa de ar em reter vapor se reduz também. Então vamos pensar aqui, essa linha negrita aqui que vocês estão vendo, deixa eu pegar aqui só aqui, ó, contador, essa linha negrita aqui, ó, essa linha negrita é a chamada umidade absoluta de saturação. Então, se vocês pensarem, né, vamos pensar aqui que eu quis dizer olhando para esse gráfico. Então, observe aqui no eixo, tá, Y aqui, ó, gramas por metro cúbico, que significa aqui, ó, gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. E temos o eixo X aqui em Fahrenheit, aqui em Kelvin e aqui em graus Celsius. Então, vamos, né, mais comum aqui nós estarmos olhando em, né, graus Celsius. Então vamos observar aqui até da parte extrema aqui, ó. O ar hoje, né, por 30 graus Celsius estava mais que isso. Então o que ele tem? A capacidade do ar a 30 até poderia passar, né, esses dias que está chegando a 40 graus Celsius. E o ar, pessoal, tem a capacidade de reter, tá? Vou fazer o risco aqui, ó. 37, vamos, né, 37 gramas de vapor por metro cúbico de ar, ok? Aí lembra que eu falei da processo de formação de chuva, né, que as massas de ar se acendem, né, sobem a altas altitudes na atmosfera e reduz a temperatura, reduzindo a capacidade do ar em reter vapor d'água. Então, se a temperatura do ar se reduz para 20, tá? E vai ter isso tudo tem um efeito na evapotranspiração, tá? Reduz para 20, vamos pensar aqui, então o ar consegue aproximadamente, pessoal, reter 20 gramas de vapor d'água. Se a massa de ar cai para 10, ó, já vai, vamos aqui dar um pouquinho, né? Ou dar bem próximo aí de 10 gramas de vapor d'água. Se cai para 0, ele já vai reter, não, o ar quando tiver a massa de 0 graus Celsius, ele retém, né? Muito pouco, a capacidade do ar reter vapor d'água, né, é baixíssima, né? 5 gramas por metro cúbico, certo? Então lembram, né? A capacidade do ar em reter vapor d'água. Bom, umidade relativa do ar. Aqui, umidade relativa, né? Umidade relativa do ar, estou querendo dizer, né? Umidade do ar. Então ela também tem influência na evapotranspiração, e só lembrando vocês, tá? Né, já foi conteúdo abordado em outras disciplinas, mas lembre, umidade relativa, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Umidade relativa, tá? É a capacidade, tá? É a quantidade de vapor de água presente, que o W, que é a massa de vapor presente na massa de ar, sobre o WS, a massa de vapor quando ele está saturado, ok? No valor teórico, quando, né, ele tem o processo de saturação, que temos nesse gráfico aqui, ó, a umidade absoluta de saturação. Então, é a quantidade de água presente sobre a capacidade máxima que ele consegue reter, certo? Então, esse é o conceito de umidade relativa, certo? Então, frisem isso, né? Não é porque a gente vai estar para retirar vapor d'água do ar, se nós aumentarmos a temperatura, daquela sensação
tempestade mais seco, não. Aqui talvez não se reduziu a quantidade de vapor de água no ar. É que se nós aumentarmos aqui o valor de WS, né, aumentando a temperatura, o WS aumenta. A capacidade, né, de reter vapor d'água aumenta. Se o WS aumenta, consequentemente a umidade relativa diminui, permanecendo a quantidade de vapor presente no cômodo agora a mesma, ok? Então, se chegar, né, um período de amanhece, né, tem a temperatura baixa, né, o WS, né, vamos supor, amanhece amanhã 10 graus Celsius, né, então a capacidade do ar reter é 10. E aí o final do dia é às 14 horas 30 graus Celsius, dá 30, tá? E 6,37 gramas, né? Então, aumentou o WS, reduz a umidade relativa, certo? Idem aqui, né? O W e a pressão atual e pressão de saturação, certo? Aqui é a capacidade, é a pressão, né, de vapor que há naquele momento, né, no ar atmosférico. Então, lembrando, tá? Exemplo aqui não é exercício, mas quando a gente fala em umidade relativa a 60%, tá? 60% significa o quê? Significa que a atmosfera contém 60% da umidade máxima que conseguiria reter aquela temperatura. Só isso, tá? Simples assim. Se a umidade relativa hoje, tá, nos dias quentes, chegar a 40%, significa que a atmosfera tem 40% da capacidade máxima que esse volume, essa massa de ar conseguiria reter de umidade, certo? Bom, outro fator, né? Falei da temperatura, falamos da umidade relativa e também que afeta a evapotranspiração numa bacia, tá? A velocidade do vento. Então, regiões que têm maior incidência de vento tendem a ter uma evapotranspiração maior, certo? Por quê? Né? O vento, ele retira a camada saturada acima, né, de uma camada, né? Uma camada de ar saturado logo acima de um espelho d'água ou um solo úmido, uma planta transpirando, né? Pensar que aqui, né, é uma folha transpirando, ao redor da folha existe, né, um ar saturado. Isso daí é nítido quando a gente tira uma garrafa muito gelada, né, da geladeira, uma garrafa de vidro, e dá aquela sensação que ela está transpirando. Na verdade, o ar ao redor da garrafa, essa lâmina de ar, né, e ela atingiu o ponto de saturação e o vapor d'água se condensou. Isso é como tirar uma garrafa gelada da geladeira, vocês percebem isso. Se tiver pouco vento, se percebe isso. Agora, se vocês tiram a garrafa e colocar ela na frente de um ventilador, ela não vai acontecer isso, né? O ventilador vai tirar toda a camada saturada, tá, ao redor da garrafa. Eu estou falando da garrafa, mas isso serve, né, para um espelho d'água de uma lagoa, tá, do oceano, e como né, da superfície vegetada, de uma plantação ou de uma floresta, certo? Se está ventando, tá? Muito vento retira aquela camada de ar saturado ao redor das folhas, renovando o ar, trazendo o ar mais seco e aumentando a evapotranspiração, ok? Bom, o quarto, né, temos a radiação solar, certo, pessoal? Então aqui a radiação, vou pegar o mouse aqui. A radiação solar é a principal fonte, tá, de energia do ciclo hidrológico. Isso daqui eu falei, né, para vocês, certo? Que a principal fonte de energia do sistema solar é a radiação, é o Sol, ok? É a fonte de energia, ok? O pessoal pode falar, mas e as outras fontes, né, de energia? Não, a principal é o Sol, tá? Que vai estar governando o ciclo hidrológico, promovendo a evapotranspiração, tá? É um elemento meteorológico, a radiação solar, né, determinante, né, dessa caracterização do clima e do tempo de uma bacia hidrográfica. Então, o saldo de radiação, a radiação solar, afeta diversos processos, né, na planta, como, né, no ambiente, né? Então, físico, né, o processo físico, aquecimento, evaporação, tá? Biofísicos, transpiração, e biológicos, a fotossíntese. Então aqui tem o mapa do Brasil, mostrando aqui o Atlas Solarimétrico, né? Daí foi o Brasil já tem bastante estudo, né? O Pirenon, porque daqui é a fotinha aqui, eu não tirei alguns slides daqui. Com certeza vocês já viram em outras disciplinas, por isso que eu me tenho
não direito, mas vou falar um pouquinho mais rápido do assunto, fazer uma revisão, né? Esse assunto é evapotranspiração. Tá? Então aqui para setembro, aproximadamente, né, é essa distribuição de radiação que ocorre no Brasil, certo? A região aqui em Roraima, tá? Uma região com uma incidência aqui de entre 20, vamos pensar 19 e 21, o que? Megajoule, né, por metro quadrado dia. Então temos essa incidência e a região aqui do centro-oeste, norte do Brasil, tá, já cai um pouquinho. Aqui no nordeste ela é alta, né, não temos nuvens, então por isso que a radiação é elevada. Tá? Isso é a radiação que está chegando à superfície, não no topo da atmosfera. E aqui mais aqui o sul do Mato Grosso do Sul, uma parte, metade do estado de São Paulo, a região oeste aqui de Minas. Então também radiação. Depois mais ao sul do Brasil, tá? E à direita aqui a região menos um pouquinho, uma região aqui do litorâneo do sul do Brasil, certo? Então, o país tem bom potencial, né, de absorção, de produção de energia, né, solar, né, incidência de energia de radiação solar é elevada, né, isso mês de setembro, né, colocar aqui mês de, isso aqui varia dia a dia, mas o Brasil, né, você já conhece os valores médios da radiação solar no território brasileiro de janeiro a dezembro. Que esses mapas têm todos nesse, é público esse atlas, né? Então eu peguei essa foto desse atlas solarimétrico do Brasil. Bom, parando então um pouquinho sobre o conceito de evapotranspiração, que é a soma da transpiração mais evaporação, e os principais, né, fatores que afetam a transpiração. Esses fatores atmosféricos, os fatores da planta e do solo. Okay? Então é uma revisão, esses slides, foi um pouco rápido, né? Para vocês já vamos aplicar em exercício a evapotranspiração. Eu não queria entrar no exercício, pessoal. Não tinha a disciplina esse semestre, né? A gente vai vendo o tempo, mas eu queria entrar direto na aplicação do exercício, falar do balanço hídrico. Na hora que falar de balanço hídrico, vai aparecer com evapotranspiração. Então, 30 minutos aqui falando sobre sobre a revisão ou conceitos, né, da evapotranspiração. Então, a evapotranspiração, tá, geralmente ela é expressa, né, em milímetros por dia, é uma unidade de lâmina transpirada, tá, diariamente, medida, né, ou calculada, ou é um A aqui, né, milímetros por dia, parênteses, um outro parênteses, tá, milímetros por dia, e ela pode ser estimada e calculada, né, e medida, né? Então, o evaporímetro vai ter uma proporção, né, da evapotranspiração com a evaporação da água de um recipiente. Pode ser vários tipos, né, de evaporímetros. O mais comum no Brasil é o tanque classe A. Com o aperfeiçoamento da matemática aplicado à meteorologia, já tem vários modelos disponíveis, né, para cálculo da evapotranspiração. Vou mostrar mas tem uma melhor, né, resultado nos cálculos, né? Vamos dizer assim, uma melhor confiabilidade no cálculo, tá? E também podem ser medidos por lisímetro. Então, o lisímetro é um instrumento que mede, né, a evapotranspiração. Então, o lisímetro é uma caixa, né? Vamos pensar assim, uma caixa, coloca solo dentro, tá? Embaixo dessa caixa existe coloca lá um recipiente. Então, né, você coloca uma quantidade de água que entra, então vamos chamar de irrigação, e essa água vai sair, né? Então a quantidade entrando e saindo, ela vai sair por evapotranspiração, vamos pensar que somatória dos dois, né? E também vai ter a drenagem. Okay? Então, se você sabe a quantidade de água que está entrando, quantidade de água que está sendo drenada, então a diferença para manter o solo em equilíbrio é a evapotranspiração, certo? Então, os lisímetros medem, né, a evapotranspiração. Claro que aqui é um processo, a gente faz um processo mais sofisticado, coloca sobre uma balança para medir a variação do peso, né, de um vaso. A cada 30 segundos você sabe quanto que está transpirando esse vaso. Principalmente se você colocar uma planta
cobrir toda a superfície, né, com alguma camada, uma parafina, uma camada impermeável. Se eu tiver a planta, você vai saber, né, exatamente qual é a transpiração dessa planta. Certo? Tem até um trabalho de iniciação científica que queria fazer, né? Coloca um vaso sobre uma balança e tem um programinha, tem uns equipamentos, só tem que ter alguém para estar manipulando e medindo isso. Ele mede, né, o vaso, a cada 30 segundos ele pesa o vaso. Então você sabe instantaneamente, a cada 1 minuto, pode colocar um programa, pode a cada 5 minutos. Então você sabe a transpiração exata das folhas, né, da planta. Exatamente você está medindo essa perda de água dessa planta, certo? Bom, vamos lá. Então, são os três, né? Medição de vaporímetro, modelos e lisinho. Então, lisinho, tá? Para estudo, né? Para pesquisa, mas para pesquisa, modelos matemáticos muito utilizados para agricultores, né? Sistemas de estações meteorológicas fazem o balanço hídrico de áreas irrigadas e de bacias hidrográficas, e vaporímetros também utilizado para monitoramento da água, tá? No solo e evapotranspiração. Então, tanque classe A que você lembra, né? Um tanque, é uma chapa metálica, que está escrito como tem que ser a chapa, né? Inox ou galvanizado. Então, o diâmetro do tanque tem que ser 61,9 centímetros. A altura do tanque desde o fundo até a bordadura 25,4. E deve se manter, né? Conforme vai evaporando, essa lâmina de água dessa você deve não deixar variar muito. Então, repõe a água novamente. Caso se chova, ela sobe, mas se não vai chover, ela vai estar evaporando. Então, desce mais ou menos aí 5, 7 milímetros, 4 milímetros por dia. Nesses dias, se vocês entrarem lá no site, vocês vão deparar lá com valores elevados nesses dias, né? Agora, final de setembro e outubro, de valor de 10 milímetros por dia de evaporação do classe A, certo? Bom, então o tanque classe A, ele é um evaporímetro, né? E eu uso o tanque classe A porque tem uma maneira, pessoal, de você estimar a perda de água em reservatório, que é com o tanque classe A ou fórmulas matemáticas. E o tanque classe A é muito didático para estar falando sobre o balanço hídrico na bacia. Quando tem um lago, né, nessa bacia, ele vai ser construído, esse lago numa bacia vai ser feito uma barramenta, uma barragem, o lago vai ser muito grande, né, como é que ficaria o balanço de água na bacia. Tá? Então, por isso que eu tenho o tanque classe A aqui, porque eu acho ele bem didático. E só terminando, já que a gente fala do tanque, né, estimativa da evapotranspiração, da ECTO de referência, do tanque classe A. Então, a conversão da ECA, que seria a ECA? Evaporação do tanque classe A. Tá? Em evapotranspiração de referência. Então, a evapotranspiração do classe A é ECA, evaporação do classe A. Certo? Para ela ser transformada em evapotranspiração de referência, então a evapotranspiração de referência é aquele padrão que utiliza-se, né, em qualquer região para qualquer planta, é o padrão, tá, daquela situação. Então, o ET, evapotranspiração de referência, o ETO, certo? Então, o ETO vai ser o ECA vezes o KP, tá? Simples assim, tá? Só apenas uma conta. E o KP é o que? Chamado coeficiente do PAN, né? O coeficiente do tanque, é o PAN, né? Lembra do PAN, né? Que é o tanque. Então, coeficiente do KP, 1 milímetro por dia, tá? Unidade comum de estar lendo, né, diariamente o tanque classe A. A evaporação do tanque classe A é em milímetro por dia também. O KP é um coeficiente do tanque, pois a planta tem o controle de transpiração. Um dia quente e venta, ela fecha os estômatos. Um dia muito úmido, ela reduz a capacidade de transpiração dessa planta. Então, esse KP, né? Se o dia está muito quente ventando, não tem o limite de perda, né? O limite vai ser a energia total, né? Para estar fornecendo um ambiente úmido, para estar passando água do estado líquido para o estado de vapor. Então, o KP ele faz essa compensação, né? Porque o tanque não tem estômatos, né? O tanque classe A, como foi esses dias, ventando muito, e umidade relativa baixa, potencializa a evapotranspiração. Então, para compensar esses fatores, vocês calculam esse KP, que é um coeficiente muito simples, tá, pessoal? Ele vai ser calculado por 0,482 mais 0,024 logaritmo periano da bordadura, que é a quantidade do tanque classe A aqui que tem grama, certo? Aqui a bordadura é a distância aqui, ó, tá? Do tanque classe A, né, até uma cerca, uma divisa, onde começa uma outra
uma estrada, uma outra cultura, né, ao redor do tanque classe A. Então, é assim que é calculado, né? Então, voltando aqui, logaritmo periano de B, menos 0,00376 vezes V, velocidade do vento, tá? Lembra 2 metros de altura, mais 0,45 vezes a umidade relativa. 45 em decimal, perdão, umidade relativa em decimal, tá certo? Se der 80%, entra aí nessa equação 0,8, ok? Então vamos lá fazer a apresentação do método, né, por meio de fórmulas. Item 3.2. Tá? Então existem vários fórmulas matemáticas, vamos dizer, modelos matemáticos para estimar a evapotranspiração. Como eu falava na aula passada, e vocês, né, volto a falar nas disciplinas anteriores específicas de agrometeorologia, que tem um capítulo lá de evapotranspiração, né, vocês já devem ter visto, né, as outras equações, Hargreaves, tá? Pimont-Monti, tá? Perdão, Pimont é essa, né? De Torthwaite Camargo, tá? Então você deve ter visto outras equações, tá? Essa Pimont-Monti é a de 1998, tá? Quando foi publicado o FAO 86. Então quem quiser saber mais sobre essa equação, tá? Vou deixar o link aqui, eu explico, né? É um livro, tá, que vai falar tudo sobre evapotranspiração e sobre esta equação, cada parâmetro dessa equação, o que é e como se estima esses valores, tá? Então essa equação eu vou ler com vocês, deixa eu pegar aqui só marca-texto, tá, para não ficar... Então 0,48 vezes, tá, a declividade de pressão de vapor, tá, que é o S, vezes o saldo da radiação, que é o N, tá, menos o G, que é o fluxo de calor do solo, tá? Esses ambos aí dando em megajoule por metro quadrado por dia, certo? Tem alguns, né, na equação de considerar o fluxo de calor, né? A gente não tiver o instrumento para medir esse fluxo de calor, tem um valor a ser considerado. O gama, que é a constante psicrométrica, no caso que essas unidades trabalhando, esse valor vai ser uma constante, 0,063. V2, que significa velocidade a 2 metros de altura, 900 é outra constante. E o E, lembra lá da umidade relativa, tá? A pressão atual, real, né? E a pressão o S, né? Pressão de saturação do vapor d'água na atmosfera. Tá? E a unidade de pressão pode ser várias unidades, por isso que vocês podem ver nas próximas equações mudar alguns coeficientes. Nesse caso está em kPa, ok? Sobre T, temperatura em graus Celsius, mais 273, tudo isso, tá, dividido pela declividade da curva de pressão, S, tá, que é o mesmo, né, S lá e S aqui, tá, mais o gama, que é o mesmo de cima, vai estar multiplicando essa soma, né, 1 mais 0,4 vezes V2, certo? Então, esse é o método padrão, certo? Da equação. Tá? Então, tem que, né, alguns valores são obtidos na estação, o ES e o EA temos que calcular, tá? O V2 é fornecido, quando o V2 não temos o V2, tem que V10, 10 metros de altura, tem uma forma para converter, né, essa velocidade, certo? Então, seria, né, entrado com as temperaturas, tá? A gente precisa da máxima, da mínima, por exemplo, uma estação meteorológica total já dá esse valor direto, que ele faz várias leituras, como a umidade relativa, certo? Com esses dois valores, ou aliás, com a temperatura máxima e mínima, a gente calcula a pressão de saturação máxima, pressão de vapor, saturação, pressão de vapor no ar atmosférica máxima, mínima, tá? Para achar nesses dois, nós vamos achar o valor médio. No caso, aqui nas fórmulas está sempre o médio, pessoal, que eu farei de uma maneira didática com os alunos, né? Pois eu passava os valores, né? Então, por isso que ainda se mantém agora em 2020, nesses valores, mas a estação dá vários valores, a estação meteorológica, né? Ela faz a conta porque ela tem várias leituras ao longo do dia e ela calcula uma média, tá certo? Pode fazer a leitura de 30 em 30 minutos e calcular a média, não apenas com a máxima do dia, a mínima mais a mínima do dia dividido por 2, tá certo? Aqui no caso seria assim, tá?
a pressão atual, tá? Para achar a umidade relativa média, tá certo? E a curva de saturação de vapor, né? Declividade, perdão, de curva de pressão de vapor, né? O S, tá? Dado por essa equação. Então, esse aqui é o mais, tá? Detalhado para estar calculando, ok? Bom, então, tá aqui revisando, voltando a alguns slides, na medição de evaporação, então, revisando, evaporímetros, tanque classe A, ok? Se a gente for na estação meteorológica da FCAV, vocês vão ver outro evaporímetro lá, certo? Segundo, modelos matemáticos, a principal Pimo-Monti, tá? E não vamos ficar discutindo, porque ela e eu, quando tem as outras, né, vocês observam que a quantidade de dados, né, meteorológicos a gente tem que ter para estar calculando, certo? Em regiões do Brasil que tem os sensores e fazem os monitoramentos, ótimo calcular por a equação de Pimo-Monti, mas algumas regiões do Brasil ainda não dispõem de todos os instrumentos, certo? E, para finalizar, o lisímetro é muito utilizado em pesquisa, para que realmente o lisímetro mede, ele não estima, ele não calcula, ele mede a evapotranspiração, certo? Então, o Pimo-Monti aqui é o mais preciso, tá? Bom, vamos lá. Aqui que é mais interessante na aula, né, que é o item 4, tá? Evaporação de lagos, evaporação de reservatórios e lagos, tá? Tem alguns exercícios que eu coloco, evaporação de um canal, né? Simular canal do rio São Francisco, que está percorrendo 50 quilômetros de largura, qual que é a evaporação da água no canal, né? Então a gente pode ensinar vocês a fazerem essa conta, tá? Tem exercício, tá? Principalmente sobre a evaporação da água de lagos e reservatórios. Então, de modo geral, pessoal, coloca aqui o tanque classe A, né, volta a aparecer aqui, por isso que eu abordei ele, esse A. Esse A é a evaporação do tanque classe A, que acabei de abordar nos slides anteriores, certo? Então, para estimar a evaporação de lagos e reservatórios, ou seja, a perda de água por evaporação direta, pessoal, isso tem que levar em consideração, tá? Quando se faz alguns estudos de impacto ambiental, os lagos construídos nas barragens, pelas barragens, se eles forem muito grandes, promover um espelho d'água muito grande, né, a perda de água, a redução da vazão média do rio pode ter uma redução significativa. Eu vou mostrar as contas para vocês, tá? Então, evaporação, resumindo, evaporação de lagos vai ser calculado por essa equação. Simples assim, evaporação do lago é igual a evaporação do tanque classe A vezes um fator do tanque. Esse fator do tanque ele gira em torno de 0,6 a 0,8, sendo 70% o valor mais utilizado. Ou seja, a evaporação de um lago é aproximadamente igual, deixa eu pegar a caneta, é aproximadamente igual, tá, que a evaporação do tanque classe A, vezes 0,7, ok? Então, significa que 70% da evaporação de um tanque classe A é a perda de água de um lago. Já vamos fazer exercícios, tá certo? Bom, balanço hídrico de uma bacia hidrográfica. O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, tá? Espera aí que eu perdi o mouse. O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, ela pode ser simplificadamente dado por essa equação, pessoal, tá? P simples assim, tá? P é igual a ET mais Q, ok? Precipitação, P é a precipitação que entra na bacia. O que está saindo? Pela que forma que a água está saindo? Ela sai por evapotranspiração e sai por escoamento. Então, o que é o escoamento? Certo? A vazão. Tá? Esse escoamento, a vazão pode ser o supersoma do superficial com o subterrâneo. Tá? Nas aulas seguintes, na aula 9, eu acho, né, que a gente aborda na aula 8, 9, já vamos pegar esse aqui, né, que é o escoamento total, um escoamento subsuperficial, escoamento superficial e escoamento subterrâneo. Tá? Então é um método simples fazer o balanço hídrico por essa forma, onde P vamos chamar de precipitação, ok? Então a aula anterior, né, que falei lá da 5.1, pareceu muito P, aquele P de probabilidade. Por favor, aqui o P agora é precipitação, tá? Já tentei, né, pensar em outras letras, mas não, eu prefiro estar avisando, comunicando que a aula
tá esta aula 7, né? E esse conteúdo P é precipitação. Na aula anterior, o P é probabilidade, certo? Precipitação como única forma de entrada de água da bacia, tá? E a evapotranspiração, ET, evasão, tá? Como formas únicas de saída de água da bacia. Essa última variável, tá? Q, tá? Somando-se o escoamento do rio e o escoamento subterrâneo. Então, o que está querendo dizer nessa frase, né? Somando-se, né? Que o que é o escoamento, tá? Superficial, que é superfície na bacia, mais o escoamento subterrâneo, que está escoando no lençol freático. Não sabemos qual é esse valor, é difícil estar sabendo. A gente faz algumas modelagens, estuda hidrologia para estimar, né, a hidrógrafa do escoamento subterrâneo, ok? Então, por enquanto, nós vamos considerar o que como o escoamento total. Essa equação despreza, né, tá simples assim, né, que despreza a variação do armazenamento, pois né, vocês verem essa equação aqui, ó, principalmente, quando se faz o balanço hídrico, né, vocês calculam a variação do armazenamento em função do tempo, porque o tempo é curto. Então, quando você vai promover o balanço de água, todo mundo quer saber o que está acontecendo diariamente. Né? Se tem que irrigar, não tem que irrigar, como é que está a quantidade de água no solo. Então, a variação do armazenamento leva-se em consideração nesse caso. Mas em hidrologia, o tempo é longo. Se o tempo... Opa, bati o mouse aqui. Se o tempo é longo, tá muito grande, por exemplo, um ano, colocamos um ΔT aqui um ano, 365 dias, então vamos pensar a variação do armazenamento é muito pequeno. E de um modo geral, se vocês pegarem o solo aí nessa primeira quinzena, ou medir todo dia a umidade média do solo de outubro de 2020, vai ser mais ou menos a umidade média do solo lá em 2021, ok? Isso que está querendo dizer, né? Então a variação ela é nula, né? Então levando em consideração para tempos longos apenas né, a precipitação, a evapotranspiração e a vazão, certo? Bom, vamos lá. Então, quando o tempo é muito longo, podemos considerar variação do armazenamento igual a zero, certo? Mas aqui cabe uma atenção, pessoal. Observe, vou voltar aqui no slide anterior. Pegar uma caneta e bem com calma aqui nesses dois slides com você. Espera aí que eu perdi o mouse, achei o mouse. Pegar aqui uma caneta vermelha aqui. Unidade de precipitação. Vocês aprendem precipitação, quanto que chove? Então, quantos milímetros choveu? Então, vou apressar em milímetros. Aí vocês calculam a evapotranspiração. A evapotranspiração em milímetros por dia, por exemplo. Tá? Qual é a lâmina evapotranspirada? E que é a vazão, que é o escoamento. Então, se esse é milímetro, a gente tem que pegar o que também e fazer ele passar, né, para milímetro. Não podemos somar unidades erradas. Então, a vazão, professor, vazão é metro, unidade de volume por tempo, metro por segundo, litro por hora, por exemplo. Então, a gente vai ter que passar essa unidade de vazão para milímetro, tá? Eu vou ensinar vocês agora nesse slide como é que a gente faz essa transformação, tá? Não é bem uma transformação de unidade, tá? Mas vamos para didaticamente, vamos falar que a gente está transformando uma unidade de milímetro em metro cúbico por segundo, tá? Então, observe que estamos somando na equação a unidade de evapotranspiração com a vazão. Em que unidade? Em milímetro. Aí a gente pode somar. Então, quando as duas estão na mesma unidade, pode ser somado. Ou que esteja na outra. A evapotranspiração da bacia é metro cúbico por segundo e a vazão metro cúbico por segundo também. E pode somar. Claro, nesses casos aqui, a unidade da prestação tem que ser igual, né? Então, portanto, unidades somadas de precipitação, evapotranspiração e vazão devem ser as mesmas, pessoal, tá? Não some milímetro com metro cúbico por segundo, que dá errado, ok? Então, como eu disse para vocês que eu ia explicar, vamos lá. São dois casos. Primeiro, nós temos a unidade em milímetro, a unidade da precipitação, isso mesmo, da precipitação, da evapotranspiração
e dá 2 escoamento superficial, tá, em milímetro por ano, por exemplo. Aí você precisa passar em metro cúbico por segundo. Então, naquela bacia, quanto que choveu em metro cúbico por segundo? É possível? Sim, é só fazer essa conta. Tá? Milímetro por ano e metro cúbico por segundo. Então, para nós passarmos a evapotranspiração, por exemplo, aqui está o ET, mas ele pode ser o P, como pode ser o Q, tanto faz, tá? O processo de conversão é o mesmo. Então, a evapotranspiração em metro cúbico por segundo é igual. Tá? Para a gente transformar em metro cúbico por segundo, a gente vai pegar a evapotranspiração em milímetro por ano, que é dado, né, se a gente tem essa transformação, porque esse valor, tá? A gente não está calculando aqui, a gente está apenas, vamos dizer, passando a unidade da evapotranspiração em milímetro por ano para metro cúbico por segundo. Você vai fazer o seguinte, vai pegar a evapotranspiração, passar ela, eu perdi o mouse, tá? Vamos com calma, perdi o mouse mesmo, pessoal. Nossa, essa bolinha aqui, deixa eu colocar outro que está sendo melhor se marcar texto amarelo, tá? Eu não perco ele. A evapotranspiração em milímetro por ano, se não tiver milímetro por ano, vocês têm que passar para milímetro por ano. Tá? Se tiver milímetro por dia, né? Multiplica por 365. Se tiver evapotranspiração por mês, multiplica por 12. Então tem que ser milímetro por ano. Vezes a área da bacia em metro quadrado. Tá? Então está lá 100 hectares. Quanto a gente vai passar 100 hectares para metro quadrado? Então multiplica por 10.000. Vai dividir por 3.600 vezes 24, que é o número de segundo em um dia. Para passar aqui, a gente vai estar dividindo, na verdade, um ano, né? A pergunta é, um ano, né? Um ano tem quantos segundos? É igual, né? 3.600 vezes 24 vai dar, deixa eu pegar a caneta agora, vai dar 86.400, daqui é o número de segundos por dia. Então, um dia tem isso, 86.400 vezes 365 dias. E vezes, por que 1.000, professor? Vocês me perguntam para 1.000. É 1.000 porque aqui em cima, se a gente colocar aqui, ó, milímetro, lembra que milímetro é igual a litro por metro quadrado? A gente vai estar multiplicando por esse metro quadrado, né? Então, corta esse daqui, vai sobrar litro. Se a gente pegar o litro e dividir por 1.000, sai em metro cúbico. É isso. Caso 2. No caso, você tenha os valores da evapotranspiração ou do escoamento ou da prestação em metro cúbico por segundo para milímetro por ano. Então, o processo, deixa eu pegar aqui uma borracha para agarrar a rabisqueira que eu fiz. Tá? Pronto, vamos lá. Agora aparece, não tem problema. Então, vamos lá. Então, caneta. Então, agora é metro cúbico por segundo e milímetro, tá? Aqui estava ao contrário, tá? Milímetro para metro cúbico por segundo, tá? Aqui a gente vai fazer metro cúbico por segundo para milímetro. O processo é o mesmo, só que a gente agora, nós temos, tá? A evapotranspiração em milímetro por ano, que é transformar ela para metro cúbico por segundo. Então, tá, metro cúbico por segundo. Pega a evapotranspiração em metro cúbico por segundo, vezes 3.600, vezes 24, que é o número de segundos de um dia, tá? O número de segundos de um dia, vezes 365 dias do ano, vezes 1.000, tá? Que é o mesmo critério lá para estar transformando as unidades, tá? Dividido pela área da bacia em metro quadrado, tá? Então, hectare, para passar de hectare por metro quadrado, multiplica por 10.000 e se for por um quilômetro quadrado por 1 milhão, tá? Bom, não falei, falei, né? O A aqui é a área da bacia, certo? Como aqui o A é a área da bacia. Então, vamos fazer o exercício 1, 2, 3, tá? 4, 5 exercícios agora. E para isso, vamos utilizar o Excel para estar fazendo esses exercícios, ok? Então, vamos lá no Excel. Bom, vamos dar início à resolução do exercício 1, tá? A parte escrita do exercício tem no PowerPoint, como tem aqui também no Excel, tá certo? E aqui eu vou ler com vocês e fazer a resolução
dos 5 exercícios, né, como eu tenho feito nas outras demais aulas, né, cada exercício em uma aba, tá, distribuída no Excel, ok? Então, esses exercícios referentes a esta aula. Então, exercício 1, tá aqui, ó, calcule a evapotranspiração potencial pelo método tanque classe A, ou utilizando evaporímetro tanque classe A, utilizando os dados abaixo. Então, eu sempre coloco a parte de dados aqui para ficar didático, para nós estarmos resolvendo, né? Então, os dados que nós temos aqui, ó, evaporação do tanque classe A, foi dado no exercício ECA, nós chamamos, tá? ECA é evaporação do tanque classe A, 5,5, né? Não esqueçam da unidade para ficar, tá, entendível melhor de se entender, né, o exercício, tá? Demais, vamos chamar de B de bordadura, como está na equação, para calcular aqui, ó, o KP, tá certo? Coloquei aqui a fórmula só para não precisar voltar no PowerPoint, está aqui a fórmula, tá? Deixa eu aumentar assim, colocar o negrito. Então temos aqui também o B da equação de KP, que é o coeficiente de tanque. O B é a bordadura, que a bordadura vale 20 metros. Significa que nós temos uma margem ali de 20 metros, né, de grama, um raio de 20 metros ao redor do tanque. Em seguida, vamos chamar de V, que é a velocidade do vento, 1,83. É que eu já transformei para vocês ali, tá? 158,112 km por dia. Nós temos que entrar nessa equação do KP, a velocidade do vento, em km por dia, não metros por segundo, nem km por hora. Tá? Tenha atenção a isso, km por dia, tá? E também a umidade relativa, que é em decimal 0,8 decimal, né? Ou seja, seria 80%. Então, tá aqui os dados, né, que nós entraríamos que dá para resolver essa equação, para calcular a evapotranspiração potencial, ok? Observe que diariamente o valor do KP, tá, ele praticamente vai ser, né, constante, que a bordadura é fixa, a velocidade do vento de um dia para o outro não vai ter uma variação tão grande, a umidade relativa ela acaba sendo a média diária, né, ela não vai estar variando muito, tá? Então, quase um KP é uma constante, né, diariamente ao longo daquela semana, daquela estação do ano. O que vai estar mudando é o ECA diário para calcular a evapotranspiração potencial. Então, vamos à solução. Então, eu coloco dados aqui, eu gosto de deixar em azul, que são dados fornecidos no exercício, tá? E agora a solução é a resposta em negrito. Então, vamos lá a solução. Primeiro, para nós calcularmos a evapotranspiração potencial, que é KP vezes o SA, nós vamos ter que calcular o KP. Então, o KP vai ser igual, vamos escrever a equação que está aqui ao lado em azul. Então, vamos colocar 0, igual, né? Primeiro 0,482 mais 0,024 vezes LN. O que é LN, professor? Logaritmo neperiano. Então, vocês digitam LN aí também, tá? LM é o logaritmo neperiano. Abre parênteses, clica lá no 20, fecha parênteses, menos 0,000376 vezes V, mais 0,45 vezes o R. Esse número vai ter que dar em torno entre 0,6, 0,9, 0,85, tá? 0,85 é o valor do KP, tá certo? Então, KP 0,8544447. Tá? Esse valor KP vocês também encontram em tabelas, tá? Só que hoje, com o advento das planilhas e calculadoras programáveis, né, reduzimos o uso, né? Não é que não se usa, se reduz o uso de tabelas. Então, o ET0, o que seria o T0? Lembra, né? É o KP, acabamos de calcular lá, o KP vezes, né? Vou colocar o asterisco, vezes a evaporação do tanque classe A. Então, nós temos o que? ETO é igual a ETO vai ser igual, então, clico no KP vezes o ECA. Então, 0,85 vezes 5,5 vai dar 4,699. O que, professor? Milímetros por dia. Ok? Então, esta é deixar em destaque aqui, ó, em negritos para vocês estarem vendo, certo?
Fiz aqui um pouco pequeno o exercício, mas está aí a resposta do exercício 1. ETO, evapotranspiração potencial 4,699 milímetros por dia. Simples, né? Assim. Então, qualquer dúvida nesse exercício, vocês podem estar lá me perguntando ao vivo, certo? Abram a planilha e fala o exercício 1, aula 7 e me perguntam, ok? O exercício 2 da aula 7. Então, exercício 2. Uma bacia hidrográfica recebe anualmente 1.500 milímetros, deixa eu apagar esse valor, 1.500 milímetros de chuva. A vazão média corresponde a 515 milímetros, ok? Então, a precipitação 1.530 e o escoamento, né, superficial e subterrâneo equivale a 515. Alternativa A, determina a evapotranspiração em milímetro por ano e milímetro por dia, certo? Então, vamos resolver a A. B, considerando que a bacia hidrográfica possui 837 hectares, determinar o escoamento. Então, nós vamos passar o escoamento que está aqui, né, em milímetros em unidade para metro cúbico por segundo, como explicado lá na aula teórica, certo? Então, P, né, vou chamar a precipitação, dados precipitação, vamos colocar os dados, eu gosto de colocar azul aqui para ficar didático, certo? Que é fornecido no exercício, tá? Dados, P de precipitação, certo? Só, atenção só, pessoal, P agora, na aula anterior, P era probabilidade, tá? P agora é precipitação. Então, 1.530 milímetros por ano, que, chamando de Q de vazão, que vem, né, a letra Q, é comum, né, desde a hidráulica, e todas as demais disciplinas, irrigação e as demais que utiliza vazão, né, de um pulverizador, da ponta de pulverizador também em vários casos, a letra Q como expressar a vazão, certo? Então, 515, então, o que? Milímetros por ano também, tá? Milímetros por ano, como podemos colocar ali, tá? Está escrito aqui, ó, anualmente, certo? Então, atenção no texto. O que está pedindo, tá? Evapotranspiração. Qual que é a evapotranspiração? Sendo que a bacia tem uma área, então, vou colocar escrito aqui a área, nós vamos chamar de área de A, né? Então, a área é igual a 837, observem, tá? Eu faço bastante detalhe as unidades para não estar confundindo, ok? Se a unidade aqui tiver metros quadrados, é uma outra maneira de resolver. Se tiver quilômetros quadrados, é outra, tá? Né? Na resolução, certo? Então, atenção aqui que está em hectares. Deixa eu só dar um zoom aqui que me pediram, né? Aumentar um pouquinho. Bom, solução. Então, vamos lá para a solução. Vamos chamar aqui solução letra A. Tá? Lembram que, né, o balanço hídrico da bacia, evapotranspiração é o que? Precipitação, né, o que entra na bacia, menos o que está saindo. Então, essa é a forma, tá? Evapotranspiração é precipitação menos a vazão. E, ó, tranquilo, então. A evapotranspiração foram dados na mesma unidade. Evapotranspiração é igual o quê? Vamos colocar o sinal de igual aqui. Ao que entra, 1.530 menos o que está escoando. Então, temos ali, ó, 1.015, tá? Milímetros por ano. Então, a evapotranspiração expressa em milímetros por ano. Nós precisamos também evapotranspiração em milímetros por dia. Então, se é por ano, é só dividir por 365, 2,78 milímetros por dia, tá? Perdão, é isso mesmo, 2,78, só vou corrigir aqui, milímetros por dia. Então, está resolvido a letra A, certo? Vou colocar em negrito aqui, que já está a resposta direta, certo? O valor aqui, sem colocar duas casas, né? Só para mostrar para vocês que deu 00, né? Tá? 1.530 menos 515, certo? Deu esse valor, certo? Bom, letra B, tá? Vamos para a letra B. O que está pedindo na letra B? Passar, né? Na verdade, ele vai estar passando o valor da vazão em 515 milímetros por ano em metros cúbicos por segundo, certo? Então, o que a gente precisa chamar aqui é de vazão, né? Que nós vamos fazer a vazão, que eu coloco antes aqui só para a gente é uma força de expressão colocar a vazão em metros cúbicos por segundo, tá? Nós temos que
estar passando, que a vazão até então foi dado aí 515, deixa eu colocar aqui em detalhe, né? Um outro azul aqui mais escuro, só para vocês terem ideia que eu estou falando aqui, que eu gosto de frisar esse 515 milímetros por ano. Vamos passar esse valor então para metros cúbicos por segundo. Como é que nós passamos esse valor? Então observe aqui, o 515, se vocês observarem, 515 litros por metro quadrado por ano. Então, se eu pegar aqui ó, 515 milímetros, eu já mostrei para vocês que milímetro é equivalente a litro por metro quadrado. Se eu multiplicar pela área em metros quadrados, eu vou desaparecer o metro quadrado, vai ficar litro por ano. Então, eu vou multiplicar por metro quadrado. Então, tem a área 537, está em hectares, para eu passar para metro quadrado, eu multiplico por 10.000, certo? Então, até então, aí desapareceu 1 metro quadrado por ano. Então, vai ficar litro por ano. Então, vou dividir. Perguntar, o ano tem quantos segundos? Ele está pedindo a resposta em metros cúbicos por segundo. Então, vamos dividir por ano. Então, o ano tem 365 dias. Cada dia tem 86.400 segundos. Certo? Se eu fechar parênteses, vai dar essa resposta. Só que essa resposta, lembra que ficou então litro por segundo. Para passar esse valor litro por segundo, eu tenho que dividir ele por 1000. Então aqui, tá? Como lá na equação, tá? Aparece esse 1000 aqui. Para passar o litro, né? Que começamos aqui só para deduzir o litro por metro quadrado. Para desaparecer o litro, não é que desaparecer, para transformar o litro para metro cúbico, a gente divide o valor por 1000. Então ficou a vazão aqui e colocar em negrito. Esta é a resposta da letra B, 0,13669, né? Quem quiser, ele vai fazendo a calculadora e colocando 4 casas, ou 3 casas, 0,137 metros cúbicos por segundo, certo? Beleza? Bom, vamos para o exercício 3, certo? Então, exercício 3, deixa eu dar um zoom aí para vocês. Uma bacia hidrográfica, não sei se ficou pequena aqui, né? Deixa eu colocar essa linha um pouquinho para baixo para você estar lendo. Então, uma bacia hidrográfica localizada no Baixo Pardo apresenta uma prestação média anual de 1.455,3 milímetros. Observou, por meio de medições nas estações meteorológicas, da estação meteorológica, né, que a evapotranspiração média diária é 2,21 milímetros. Determine o escoamento da bacia e o coeficiente de escoamento superficial. Então vamos lá preencher dados. Vamos colocar aqui em azul, né, para ser os dados fornecidos. Então P, Q, a área da bacia. Então temos essas três informações. P 1455,3 milímetros por ano. Vamos forçar aqui que para você não esquecer a unidade de tempo, tá? Claro, não tem jeito de um valor desse ser, né, por dia, mas vamos deixar aqui a unidade milímetros por ano. O que? Escoamento superficial, tá? Não, aqui não é escoamento superficial. Eu errei, tá? Não tem escoamento superficial que foi perguntado. Que evapotranspiração média diária, 2,21. Lembra de colocar a unidade, 2,21 que? Milímetros por ano? Não, tá lá. Diária, então, por dia. A diária da bacia, foi fornecida, a área da bacia vale... não está no texto, né? Deve estar no PowerPoint. Essa área da bacia, né, para a gente estar transformando, tem que ser fornecida a área da bacia. Essa bacia vale 4,89 quilômetros quadrados, certo? Determina o escoamento superficial. Então vamos aqui, ó, considerar a área da bacia hidrográfica igual a 4,89 km². Ok? Faltou esse dado aqui no Excel. Então está aqui embaixo a área da bacia, 4,89 km². Bom, solução. Vamos então determinar, né, o que está pedindo. Determine o escoamento da bacia e coeficiente de escoamento superficial. Então, determinar primeiro o escoamento. O escoamento da bacia, pessoal, o que é o escoamento da bacia? Lembra, é a letra Q.
ok? O escoamento da bacia é a letra Q. Então, lembram, né, do balanço hídrico. Escrever aqui no Excel, né? P que entra na bacia é igual ao Q mais evapotranspiração, ou seja, o Q é igual a o que entra menos o que vai estar saindo, certo? Isso daqui é o escoamento. Então, o Q vai ser igual a precipitação, temos lá precipitação, menos a evapotranspiração. Só que aqui a evapotranspiração está medindo por dia, pessoal. Então vamos fazer essa correção aqui. Ó. Milímetros por dia, vamos pegar esse valor, ó, igual 2,21 vezes 365. Temos 806 milímetros por ano. Ok? Agora nós temos os valores. Ó, 806, vou colocar em negrito aqui, que é o dado que nós vamos utilizar. Ok? Então, voltando aqui, o escoamento vai ser o que entra, 1455,3 menos 806. Nós temos aqui, então, o escoamento milímetros por ano, certo? Então, aqui é uma resposta, tá certo? Só que como é que nós vamos expressar esse valor em metros cúbicos por segundo? Então, vamos passar, né, a vazão aqui para a gente praticar, transformar esse valor mínimo por ano em metro cúbico por segundo. Então vamos lá. Então o que é igual, né? Vamos pegar milímetro por ano. Então vamos lá. 648,65 milímetros por ano. E milímetros é litro por metro quadrado. Então vou pegar esse valor e multiplicar pela área em metros quadrados. Então multiplicar 4,89 quilômetros. Só que lembra, 1 quilômetro ao quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado à sexta, ou por 1 milhão, certo? Está por ano, então vou dividir por ano. Um ano tem 365 dias, cada dia tem 86.400 segundos. Esse valor vai dar em litros, como eu falei no exercício anterior, em litros por segundo. Então, para passar para metro cúbico, eu tenho que colocar o vezes caso dos parênteses. Eu divido por, né, ou está multiplicando ali porque está do parênteses, ok? Então, divido por 1000, passa 0,158. Vamos colocar mais uma casa aqui. 0,580 metros cúbicos por segundo, ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá, para o próximo exercício. Está pedindo o próximo, deixa eu mesclar essa célula aqui, o próximo exercício para ficar bem didático aqui. O que está pedindo esse exercício? O cálculo do, eu gosto de escrever porque não foi dessa aula, né? De escoamento superficial. O que é o escoamento? Cálculo do coeficiente, cálculo do coeficiente de escoamento superficial. Cálculo do escoamento superficial, deixa eu colocar em negrito aqui, tá? É chamado, o coeficiente de escoamento superficial nós chamamos de C, tá? Lembram disso? É um coeficiente, certo? O que é o coeficiente de escoamento superficial? Ele é uma razão do que escoa na bacia, letra Q, dividido pelo que entra, pelo que precipita, certo? Então, coeficiente de escoamento superficial é Q sobre P. Então, temos aqui, ó, a possibilidade, né, colocar aqui o cálculo direto, o cálculo do coeficiente de escoamento superficial, C vai ser igual. O que está saindo da bacia? O que? 806,65. Perdão, isso daqui é evapotranspiração. O que é esse daqui? 648,65. Que é o coeficiente de escoamento superficial, dividido pelo que entra, 1455,3. Vai dar 0,4457, tá? Nós multiplicarmos por 100, nós temos lá 44,57%. Isso significa, né, que 47,57%
De todo o total que precipita, 44,57 gera escoamento superficial, certo? Ok? Então, isso significa que 44,57% do que precipita gera escoamento superficial. Beleza? Vamos para o exercício 4. Exercício 4. Um rio cuja vazão média é de 41,7 metros cúbicos por segundo foi represado por uma barragem para geração de energia elétrica. A área superficial do lago, criado pela formação da barragem, claro, chega na cota média dela, né, na cota de alagamento da barragem, 4.339 hectares. Medições da evapotranspiração de um tanque classe A, que está instalado, né, não escrevi aqui, mas é instalado próximo à barragem, próximo ao lago, corresponde a 1.500 milímetros por ano. Qual a nova vazão média do rio, né, ou seja, a jusante da barragem, né, após a barragem, após a formação do lago? Qual, né, determina também a variação, a perda percentual na nova vazão média do rio. Então, o que quer dizer? Esse exercício é muito interessante. Observe o cálculo, aqui é um cálculo simples, pessoal. Então, atenta para o objetivo didático desse exercício. Tem um rio, esse rio, tá, vai ser represado para a construção de um lago. Em função da região, a área alagada foi grande, chegou a 4.339 hectares. E está represada numa região que tem uma evaporação do tanque classe A, evaporação aqui, tá? Do tanque classe A, 1.500 milímetros por ano. Qual é a nova vazão média jusante? Vai ser a mesma? Vai reduzir essa vazão? Então observe, né, vocês como engenheiros agrônomos vão ter, né, que às vezes analisar um estudo de impacto ambiental é um dos impactos ambientais que a formação de um lago, o represamento, causa no rio. É a redução da vazão média no rio, devido à evaporação da água do lago. Então vamos resolver esse exercício. Vamos colocar aqui os dados em azul. Vamos colocar aqui o que foi fornecido no exercício: precipitação, vazão, certo? Então vamos lá. Precipitação, não tem nada de precipitação. Vamos começar com a vazão. Vamos chamar aqui da vazão no rio, vazão atual. Okay? Qual que é a vazão atual do rio? Atual quer dizer antes da barragem, isso é antes da construção. 41,7 o que? Metros cúbicos por segundo. Beleza? Próximo dado, tá? A área superficial do lago formada, então vamos chamar a área, tá? A área do lago. Qual que era do lago? 4.339 o que? Hectares. Medição da evaporação do tanque classe A. Então, ECA. O ECA 1.500 milímetros por ano. Ok? Considere FT, que é o fator do tanque, né? Uma proporcionalidade do que evapora do tanque que vai estar evaporando do lago, que é 0,7. Certo? Então, esses foram os dados fornecidos. Beleza? Então, vamos para a solução. O que é a solução? Temos a vazão atual do rio. Então, imaginando. Então, o rio tem uma vazão média por ano 41,7. Vai construir uma barragem, vai formar o lago. A água, uma porcentagem, grande porcentagem, que não tinha um lago, vai evaporar. Claro que está desconsiderando a calha do rio, certo? Mas a calha do rio vai ser muito pequena em relação aos 4.339 hectares formado o lago. Mas podemos, né, reduzir, né, esta área do rio, que era antes e depois, tá? Para ser um cálculo mais preciso. Então vamos antes tinha 4.339 hectares, com uma vazão de 41,7. Qual que é a vazão? A pergunta é: qual que é a vazão evaporada do lago por ano ou por segundo? Seria qual que é a vazão evaporada do lago por segundo? Então a pergunta é: evaporação do lago devido ao represamento. Né? Evaporação do lago, evaporação, tá, do lago. E para ter a mesma unidade, vamos colocar em metros cúbicos por segundo. Qual que é a evaporação do lago? Essa é a pergunta. Deixa eu mesclar aqui. Isso que eu quero entender. Qual que é a evaporação do lago, né? Da represa formada, né? Então vamos pensar na evaporação do lago. Lago, professor. É igual, tá? Se a gente
trabalhar em milímetros por ano, o que nós poderíamos estar pensando? Evaporação do lago, lembram, tá? Deixa eu dar um ESC aqui, só vou voltar aqui. Porque essa forma aqui, talvez vocês estão procurando. Evaporação do lago é a evaporação do tanque classe A vezes o fator do tanque. Evaporação do tanque classe A foi fornecido, vale 1.500 e o fator do tanque vale 0,7. Então, a evaporação do lago é igual a 1.500, cliquei na célula 1.500, vezes, apertei o asterisco, vezes o 0,7. Então, deu 1.050. O que? Isso que vocês têm que entender. O que? Coloca as unidades, tá? Milímetros por ano. Certo? Atenção na unidade para ficar mais entendível o exercício. Procurem sempre colocar a unidade. Tá? Então, observe que eu procuro desde a lista, os primeiros exercícios, fazer isso, tá? Milímetro por ano, certo? Agora vamos passar essa evaporação, vou clicar aqui, copiar a célula para baixo. Evaporação, vamos passar em milímetro por ano, vamos transformar em metro cúbico por segundo. Como é que nós transformamos? Então, eu tenho 1.050 milímetros, se eu multiplicar milímetro, que é litro por metro quadrado, se eu multiplicar pela área, qual que é a área? 4.339, que está em hectares, eu vou passar para metros quadrados, então eu multiplico por 10.000. Eu vou ter aqui, né, litro por ano. Vou dar um enter aqui. O que significa esse valor gigantesco? Então, a gente está aqui, ó, a vazão escoada por ano, ele dá esse valor, seria litros, né? Essa conta que eu fiz. Eu não fiz nas contas, é o mesmo cálculo anterior, só fiz aqui, estou fazendo por partes. Eu multipliquei aqui 1.050 vezes a área. Significa que a gente está evaporando aqui, ó, litro por ano, certo? Então, que eu vou, para passar ano para segundo, a gente vai dividir por, né, um ano tem quantos segundos, né? Tem 365 dias vezes 86.400 segundos por dia. Multiplicar por 1.000 para passar para metro cúbico. Eu estou multiplicando, mas está no denominador, hein, pessoal? Tem um parênteses ali. Eu falo multiplicar porque é na forma de eu estar digitando, certo? Mas tem o divisão ali, tá? Então, é o jeito que eu falei, passar metro cúbico para litro, multiplica por 1.000. De litro para metro cúbico, dividimos por 1.000, tá? Não esqueçam aí disso, tá? Aqui da maneira que eu estou falando é na maneira que está preenchendo, escrevendo no Excel, certo? Então, esse valor dá em metro cúbico por segundo, certo? Então, aqui a evaporação do lago em metros cúbicos por segundo. Está evaporando do lago, pessoal. Deixa eu reduzir isso aqui para ficar mais didático só a leitura. Evapora do lago, pessoal, 1,44 metros cúbicos por segundo. Isso o dia todo, hein, pessoal? Não é o horário mais quente, é um valor médio, tá? Nas 24 horas do dia, tá? Passando a água do estado líquido para o estado, né, gasoso, a evaporação do lago é 1.044 metros cúbicos por segundo. Tá? A redução devido à evaporação. Ou seja, logo, vocês podem concluir, né, que a vazão final, lembra que chamamos lá no início do exercício, valor inicial e vazão final. A vazão final vai ficar igual à primeira, tinha 41,7 menos 1,44, 40,26 metros. Tá certo, metros cúbicos por, né, metros cúbicos por segundo, certo? Aí se a vazão aqui se reduzia, um ano foi a evapotranspiração menor, 1.388, lá a vazão vai se reduzindo, certo? 1.500, aqui estou mudando aqui só o 0,7. Então aqui montamos planilha, aqui alterando os dados, estou alterando a célula lá, a B9, só para mostrar para vocês, né, que altera da maneira que a gente faz, e você pode estar simulando, né, outras respostas aqui no exercício, certo? Então aqui a variação, tá? Vamos colocar a variação percentual ou redução, né? Vou colocar variação, e eu gosto de colocar aqui redução. Quando há uma redução, a gente divide pelo maior menos menor, divide pelo menor, tá? Percentual, ok? Então essa variação, vamos chamar essa variação percentual, vou colocar aqui um delta, vou colocar um símbolo ali, o delta, na variação da vazão do rio, vai ser igual a 1 hora o valor,
menos o menor valor, ok? Cliquei na maior vazão, menos após a barragem, dividido pelo menor valor. Se a gente multiplicar por 100, vai dar 3,59% a redução da vazão, certo? Então, a variação aí houve, então, uma queda, né, na vazão média, uma redução de 3,59% a vazão deste rio, ok? Então, essa é a ideia. Então, o impacto, né, que ocorre de um represamento e o represamento provocar um lago muito grande, há uma redução da vazão média do rio. Então, né, observe que eles fazem a transposição, a captação de água de um rio, de capta alguns porcentos para alguns abastecimento urbano, para irrigação, e esses valores chegam aí a 3, 4% da vazão anual do rio, e aqui só uma barragem, né, para geração de energia elétrica reduziu a vazão média do rio 3,59. Claro, a água está evaporando, vai retornar à natureza novamente. A água é o ciclo hidrológico, mas essa água não sabemos que bacia que ela vai estar precipitando. Se ela precipitar em uma outra bacia, o ciclo hidrológico dessa bacia vai ser alterado após a construção da barragem, certo? Você está tirando a água, fazendo desta bacia por evaporação, certo? Bom, esse é o exercício 4. Dúvidas no exercício 4, então vocês podem compartilhar a tela, né, lá naquela aula online, terça, quarta e quinta com vocês podem estar me perguntando. Vamos para o exercício 5, certo? Então, exercício 5. Vamos um pouquinho mais. É interessante também esse exercício. Ele é didático, tá? E também eu falo, ele é educativo esse exercício, tá? Eu coloco ele aqui no fim, que dava ele era o primeiro, mais mudança, eu coloquei ele aqui no fim até para despertar, né? Vocês estão acostumados com a conta e vamos fazer esses 5 aqui, que eu acho muito interessante. Até criei aqui, atualizei um pouco o exercício, coloquei a alternativa C para vocês verificarem o que, né? Quem fala muito isso, vocês pensam em sustentabilidade, né? Como é que nós estamos, a engenharia agronômica, a natureza, né? Envolvido, né? E todos nós envolvidos com toda a situação do ambiente em que vivemos, ok? Então, vou ler com vocês. Considerando o lago da Barra de Sobradinho, na Bahia, tá, com área alagada, esse lago é gigantesco, tem 4.214 quilômetros quadrados, ok? É um lago quando ele está cheio, claro, né? Se houver a seca, esse lago se reduz, mas quando ele está cheio, 4.214 quilômetros quadrados. Determine o volume de água perdido diariamente, coloquei sublinhado para perder volume, né, para vocês verem qual é o volume de água perdida diariamente por evaporação, considerando a evaporação do tanque classe A 7 milímetros por dia. E dá muito mais que isso, tá, pessoal? Chega a 8, 9 milímetros por dia, colocando uma média anual de 7 por dia, um fator do tanque de 0,8. Letra B, considerando a população brasileira, 211 milhões de habitantes. Tá, né, tá aí, atualizei o exercício, não atualizei aqui. Tá, 211 milhões de habitantes. Qual o volume? Eu acho que lá no PowerPoint também tem que verificar, né? Eu coloquei o dado, até o ano passado colocava a população brasileira, fui lá na internet, hoje a gente está chegando lá aos 211 milhões da população brasileira. Qual o volume por habitante consumido pela evaporação? Né? Se a gente dividir toda a evaporação, né, quanto que dá para cada habitante, para cada brasileiro? De acordo com a norma técnica Sabesp, aqui coloquei aqui por causa de São Paulo, NTS 181, anexo C, o consumo médio per capita para residência, isso para projetos, né, 85 litros por dia. A norma, então, qualquer dimensionamento, abastecimento urbano é levado em consideração este valor, 95 litros por dia por habitante, tá? Então, quantos habitantes com a evaporação do lago poderia suprir? Então, observe que são poucos dados e essas são 3 perguntas que vocês vão ficar surpresos com as respostas que vocês vão chegar, tá? Aprendam a fazer, né? E também
o número que vocês vão chegar é muito interessante, tá? E por isso que eu falo, esse exercício aqui, ele é da hidrologia e também eu mostro ele como educativo, tá? Que acho que quase todas, né, deveria ser explanada, não o exercício, mas sim os números, tá? Bom, deixa para lá, né, para falar aqui, acho que é desde a formação nossa, a importância os impactos que nós causamos, né, na natureza. Então, a área do lago, 4214 km ao quadrado. Bom, ECA, evaporação do lago, lá tem uma classe instalada lá na Bahia, próximo ao lago, que dá mais ou menos 7 milímetros por dia. Tá? Que são os dados. O que mais nós temos? O fator do tanque, e 0,8. Nós podemos simular isso para 0,7, 0,75, tá? Então é 0,8. População brasileira. Qual a população? 211, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então 211 milhões de habitantes. E vamos ter aqui, coloquei aqui para ficar visível para vocês, o consumo per capita. Deixei configurado aqui, certo? Consumo per capita de acordo com a Sabesp, é 95 litros por dia, na média, ok? Então, são os dados fornecidos no exercício. Então, temos aí, ok? Então, a solução, evaporação do lago. Evaporação do lago, deixa eu colocar um espaço. Evaporação do lago vai ser igual ao quê? Tá? Vai ser simples, né? Evaporação do lago, diariamente, se a gente colocar aqui em milímetros por dia, é o quê? Quanto que é o ECA? 7. Então, a evaporação do lago vai ser o ECA vezes o FT. 0,8 dá 5,6 evapora do lago milímetros por dia. Então, o lago ele se reduz 5,6 milímetros por dia, certo? Que dá 5,6 litros por metro quadrado por dia, tá? Litro por metro quadrado, né? Dia, tá? Então, nós temos, né, cada metro quadrado. Por que eu estou colocando diferente nessa solução? Só para nós calcularmos o volume. Então, deixa eu tirar essa equação para não confundir. Tá aqui, ó, esta equação, pessoal. Deixa eu pegar a setinha aqui. Essa equação vai estar aqui, ó, tá? O volume, deixa eu colocar na linha de baixo. O que é o volume? Então, isso serve para qualquer que trabalhar com recursos hídricos, tá? E desde o uso da água no solo, que vai lá trabalhar com fitotecnia, mas tem o uso da água no café, né? Para saber o volume aplicado de água, que vai trabalhar na área da cana, vai aplicar lá 300 mil litros de vinhaça por hectare, né? Qual que é a lâmina? Então, 300 metros cúbicos de vinhaça por hectare, ou 300 mil litros, né, por hectare. Para saber o volume, pessoal, e a lâmina, é só multiplicar, fazer essa conta, para fazer essas transformações. O volume, pessoal, nós sabemos o volume aplicado conhecendo a lâmina. Então, o que seria a lâmina? Lâmina é 5,6, certo? Isso é lâmina. Vou colocar em negrito aqui. É a lâmina perdida por dia, milímetro. Quando é milímetro, nós chamamos de lâmina, tá? Desculpa se eu estou redundante aqui falando demais. Então, para nós calcularmos o volume, vamos pegar a lâmina vezes a área. Por quê? A lâmina é milímetro, milímetro é litro por metro quadrado. Se a gente multiplicar pela área em metros quadrados, aparece metro quadrado, sobra o volume em litros, certo? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 5,6 vezes a área em metros quadrados. Qual que é a área? 42,14 quilômetros quadrados. Se eu multiplicar por 10 elevado a sexta, que significa 1 milhão, nós temos lá esse número gigante, né, embaixo, que é, tá, litros por dia evaporado. Então, temos aí vou colocar em negrito aqui, esse número 25, não sei de onde eu vi o 5 aqui, 23 bilhões, 598 milhões e 400 mil litros por dia evapora do lago. Esse é o volume evaporado do lago para a produção de energia elétrica. Não vou agora, eu gosto na aula online, fazer aquela pergunta se o consumo é de acordo com os livros da engenharia ambiental, por exemplo, né, a introdução e outros do uso da água, se há consumo ou não de água na produção de energia elétrica, né?
Então, vocês fica a pergunta para vocês. Vocês acham que há consumo ou não, né, de água na produção de energia elétrica? Aqui o problema é sempre a irrigação, né? A irrigação é o consumidor. Então, cada um, né? Estou defendendo a área não, só estou mostrando o número para vocês, tá? O volume evaporado do... Claro que lá teria o solo lá está correndo a evaporação da água do solo, mas imagine um período do dia seco, esse lago cheio, né? Um dia seco, o solo está seco, se o solo está seco, a evaporação do solo não é igual da uma superfície líquida, tá? É mais reduzido, tá? Principalmente o solo já estando seco, né? Aí teria que fazer essa conta, um menos o outro, para saber esse impacto, né? Mas vamos pensar num dia, né? Seco. Se o solo está seco, não há evaporação da água do solo, porque não tem água para evaporar. Agora, se o solo está alagado, a evaporação é alta. Bom, vamos para a letra B, tá? Volume, tá? O que está pedindo na letra B? Vamos ler aqui novamente. Considerando, tá, a população... Só um minutinho, sumiu aqui, deixa eu só reduzir essa... colocar 13 aqui para vocês lerem todo o exercício. Considerando a população brasileira 211 milhões de habitantes, qual o volume por habitante consumido de evaporação? Então, vamos colocar aqui, ó, volume, é simples, volume por habitante. Então, vamos calcular aqui, ó, igual volume, o que é por dia? Tem 23 bilhões ali em média, arredondando, né? Não é em média, arredondando, 23.598 milhões e 400 mil litros por dia. Se a gente dividir pela população brasileira, que é 211 milhões, temos 111,8 litros para cada um de nós por dia, tá? Por habitante dia. Então façam essa... Se vocês estão fazendo a conta de uma situação real, tá? Esse exercício. Vou colocar aqui em negrito. Eu não estou, tá, inventando números, tá? Eu coloquei arredondei vou colocar aqui a população brasileira, 211 milhões. Então, uma situação, né, de um dia lá do lago. Então, e estamos considerando apenas um lago no Brasil formado pelas hidroelétricas, né? Imagine, né, a evaporação da água de todas as hidrelétricas. Então, 111 litros por habitante dia. Vamos para a letra C. Aqui eu coloquei uma letrazinha, né? Bom, de acordo com a norma técnica, já li para vocês, né, da CETESB, vamos ter aqui o número, vamos escrever aqui o número de habitantes. É igual, tá, a ser possíveis, né, ser abastecidos. Número de habitantes possíveis, né, um pouquinho vai ficar igual. Espera aí, só um minutinho, deixa eu corrigir aqui, colocar o habitante. Suprir com essa água. Vamos pegar então, tá? A gente vai pegar o que nós temos de água evaporada por dia. O que nós temos? Por dia evapora 23 bilhões 598 milhões 400 mil litros. Se a gente dividir tudo isso pelo consumo que cada um vai ter, dá para suprir, tá, 248 milhões de habitantes. Arredondando aqui, eu vou colocar até a caixa alta. 200, vou colocar em maiúsculo aqui para vocês ficarem, tá, milhões de habitantes. Então é esse com a evaporação do lago, tá? Dá para suprir 248 milhões de habitantes, certo, pessoal? Então, eu acho que esse exercício aqui ele é educativo nesse sentido. Quando vocês questionarem ou forem questionados na vida profissional, o uso, né, da água, né, pela irrigação, uso consultivo e não consultivo, isso daqui até complica se consome ou se não consome a água. Então, há, né, nos meios, né, nas áreas, se há consumo ou não da água pelas hidrelétricas, né? Então, essa água evaporou da bacia, né, do São Francisco, e essa água está evaporada, foi para a atmosfera, mas ela precipitou em qual bacia, certo? Então, essa aqui é a minha pergunta, né? A gente não sabe. Então, essa transposição da água devido à evaporação deste grande lago, certo? Então, aí tá
está feito o cálculo, tá? Mostrando para vocês como é que chegamos aos cálculos da água, estudo da hidrologia, né? Então, eu acho muito interessante esse exercício para ter vocês verem esses números, tá? Então, a aula 7 tá aqui, ó, termina por aqui. Eu fico à disposição nas horas que estou lá conectado com vocês, com as turmas 1, 2, 3, 4, 5, para estar tirando a dúvida. Beleza? Então, a aula 7, né, termina por aqui. Um abraço.